Bom dia, pessoal! Estamos começando hoje mais um programa Manhã com Deus. Esse momento é sempre muito especial para mim porque nada melhor do que a gente começar a nossa manhã buscando esse direcionamento, buscando essa visão do que o Senhor quer nos dizer, do que o Senhor quer nos mostrar. Então que possamos estar agora abrindo os nossos ouvidos espirituais, abrindo o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Vamos abrir a palavra lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim: Visto que temos um grande sumo e sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que palavra, né? Ela já fala por si só. Aqui começa dizendo assim: nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. E sempre que eu vou refletir sobre as minhas fraquezas, sobre os momentos em que a gente erra, sobre os momentos em que a gente muitas vezes falha, algumas traduções falam que não possa se compadecer das tentações, eu sempre olho para mim primeiro, antes de ministrar, eu sempre procuro refletir. E é uma coisa que a gente realmente pensa diariamente, nas nossas fraquezas, nas nossas tentações, naquilo que muitas vezes nos intriga, tira a nossa paz em alguns momentos. Mas quando nós paramos para olhar para Jesus, quando nós paramos para refletir, aprofundando essa palavra, a gente começa a reparar que para tudo tem um jeito. E quando a gente vive com Jesus, ainda assim temos mais oportunidade de vencermos essas coisas, essas tentações, essas fraquezas, porque nós temos o maior exemplo de todos. Nós temos o exemplo do Mestre dos Mestres, aquele que mesmo tendo as mesmas tentações que nós temos hoje, ele venceu tudo. Nós vemos uma passagem que Jesus ele estava no deserto 40 dias e 40 noites sem se alimentar, e o inimigo ele chega em Jesus e começa a oferecer muitas coisas. 40 dias e 40 noites sem se alimentar, e o inimigo chega para ele e oferece o quê? O pão. Aquilo que ele mais necessitava naquele momento. Aquilo onde que a sua carne estava gritando. Onde estava a sua fraqueza? Jesus estava ali necessitando de alimento, necessitando de um pão. Porém o inimigo chega e fala assim: eu posso te dar esse pão. Mas Jesus ele conhece a palavra. Jesus, naquele momento, ele confronta o inimigo e fala assim: mas nem só de pão viverá o homem. Então, era alguém que passou por tentações e tentações tremendas. Tentações onde ele teve que realmente não olhar para as ofertas, as oportunidades no momento, mas ele teve que olhar para o seu propósito. Porque se ele abrisse mão ali na sua necessidade momentânea, ele colocaria em jogo toda a salvação do mundo. Então, eu começo a fazer uma comparação também, como ele e Adão agiram diferente, Os dois tiveram tentações. E a gente começa a observar que não é o lugar que você está. Não é somente o lugar que você está, mas é a sua visão. Porque podemos ver, Adão estava ali no paraíso e pecou. Adão estava ali Adão e Eva estavam ali ouvindo a voz do Senhor nitidamente todos os dias, e mesmo assim ainda deixou ser levado pela tentação. Por quê? Porque ainda não tinha uma visão do propósito, Não tinha uma visão do que aquelas consequências trariam. E é o que muitos de hoje nós enfrentamos. Nós nos deixamos levar por pequenas oportunidades passageiras e esquecemos que está em jogo todo um propósito. Esquecemos que está em jogo toda uma vida, o nosso relacionamento com o Senhor. E vemos por outro lado, o nosso Jesus, o Mestre dos Mestres, no meio de um deserto, sem se alimentar. Imagina um deserto, gente.
comparado ao paraíso que Adão estava. E Jesus ali, mesmo sendo tentado, naquele deserto, ele suportou. Porque foi alguém que entendeu por que estava nesse mundo. Foi alguém que entendeu por que ele tinha vindo. Então ele está assim, eu não posso abrir mão das minhas vontades momentâneas, porque tem muita coisa em jogo. E isso é o que nos ensina, né, essa lição. E às vezes alguém fala assim, mas ele era Deus, Jesus era Deus, ele era o Todo-Poderoso, então ele conseguia se controlar. Mas a palavra diz que quando ele veio a esse mundo, ele veio 100% homem, carne e osso, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos da nossa carne humana, Jesus também experimentou. Jesus também passou por essa terra e sentiu as emoções que nós como homens sentimos. Aqui fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado permaneceu. Ou seja, em tudo ele foi tentado. Jesus era carne e osso como nós, irmãos. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente questiona, mas nós temos um exemplo de quem venceu. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que nós também podemos lutar contra o pecado, lutar contra as nossas tentações e, principalmente, não tem nada melhor do que confessar as nossas fraquezas para alguém que sabe, né? Alguém que sentiu na pele também o que a gente passa hoje, né? Porém, ele venceu todas essas tentações. Então, conversar com alguém que venceu, conversar com uma pessoa experiente, nos dará experiência, nos dará maturidade para vencer tudo isso. Então, que a gente possa estar refletindo sobre isso todos os dias, sabe? Confesse as suas fraquezas, continue, né, buscando por isso, porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como cada um de nós agimos. Então, que a gente possa estar buscando, né, por isso, em chegar ao nosso sacerdote, confessar as nossas fraquezas e entender que tudo que nós passamos, Ele também sofreu. Nós vemos um exemplo, né, do nosso Deus também. Ele entregou o seu único filho. Imagina, né, aquele coração, imagina entregar o seu único filho. Então, Ele enfrentou dores que a gente nem consegue imaginar. Então, que a gente também tenha isso em mente. Vamos, né, buscar esse sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas limitações. E o único que pode nos julgar, não escolheu nos julgar, mas escolheu nos amar. Mas nós também devemos buscar, né, nos aperfeiçoar para ser como Ele, que venceu essas tentações, que venceu essas fraquezas. Que você tenha um dia abençoado, um dia onde você reflita se nós temos confessado as nossas fraquezas para Ele, se nós temos acreditado que podemos vencer também essas tentações, para que possamos desfrutar de uma intimidade linda com o Senhor, de uma intimidade onde não temos medo de contar as nossas fraquezas e nos alegramos também em contar, né, as nossas conquistas e quando nós vencemos. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima.